Eu não sei se eu falo bom dia de novo. Já falei uma vez, vou falar de novo. Bom dia. Né? Mas eu reparei no negócio, eu esqueci de falar o meu nome, de me apresentar. Eu tento, viu, não errar, mas me perdoem. Meu nome é Wellington, eu sou um dos pastores da comunidade e eu sou o pastor do Campo Paineiras Manhã. Então, é um prazer ter você por aqui. E também é muito especial esse domingo, o primeiro domingo do ano, e também é o primeiro domingo que a gente tem algumas alterações, estamos recebendo pessoas novas aqui, né? Pessoas vindas do campo que se integrou ao nosso campo e aos outros campos também da Chácara Primavera. O pessoal do Norte e Sul, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. É um prazer enorme ter vocês por aqui. Não sei se vocês repararam no último vídeo que a gente viu na nossa liturgia, falava sobre cicatrizes, né? Falava sobre cicatrizes. E quem não tem cicatrizes aqui? Quem não tem? Quem no ano de 2017 não gostaria, né? Ou, melhor dizendo, quem nesse ano, nesse início de ano, não seria interessante a gente ter uma borracha? Ou algo assim, sabe? Tipo, algo mágico. Que nós pudéssemos apagar as nossas escolhas ruins. Porque essas cicatrizes que nós temos e carregamos no nosso coração, elas advêm de um lugar primário. E o lugar primário dessas cicatrizes são nossas escolhas. Nossas escolhas. Por exemplo, dentro da espiritualidade cristã e daquilo que nós cremos, Jesus, ele tem uma cicatriz. Jesus, ele escolheu. Deus, no seu eterno amor, escolheu morrer por você. Foi uma escolha livre dele. Ele não precisava fazer isso. Mas ele escolheu ter uma cicatriz, assim como você, em alguns momentos da sua vida, você escolhe ter as suas cicatrizes, sejam elas boas ou ruins. Porque tem cicatrizes que são boas, né? São feitas por amor, não é? Quando você escolhe por um filho, quando você escolhe pela sua esposa, quando você, ao invés de abortar o casamento, você escolhe persistir nele. Ficam as cicatrizes, mas são cicatrizes boas. São cicatrizes boas. Mas também há cicatrizes que elas vêm de escolhas ruins, né? De buscas. De buscas que não são tão boas, que não são tão nobres. Então hoje, você está vendo aí o nosso tema? O que você está buscando? Porque todas as suas cicatrizes de 2018 começam com essa pergunta. Todas as suas cicatrizes de 2018 vão começar com essa pergunta. O que você está buscando? O que você está buscando? Todo mundo está buscando algo. Todo mundo tem um pedido para Deus, uma busca. Seja ela boa ou ruim. Você pode buscar um novo emprego, você pode buscar um novo relacionamento, você pode buscar, mudança de vida. Whatever, vários, né, pontos aqui nós poderíamos colocar para você falar assim, eu estou buscando. Todo mundo busca alguma coisa. Todo mundo. Então a nossa mensagem hoje é preventiva. Se existe medicina preventiva, não é verdade? Existe espiritualidade preventiva. A nossa mensagem é preventiva. Eu quero ter aqui a oportunidade, junto com vocês, a gente olhar para a tradição cristã, para a Bíblia, aquela que nós cremos que é a palavra de Deus, e perceber se as nossas buscas são boas,
se elas são nobres, e você toda vez fazer essa pergunta ao seu coração: o que eu estou buscando? É bom? É nobre? Porque algum tipo, alguma cicatriz, alguma marca, a sua busca vai fazer. Bom, mas para falar em busca, a gente precisa olhar para onde os brasileiros buscam. Para onde os brasileiros buscam? E eu não sei se você sabe, o Google, né? Os brasileiros buscam no Google. O que os brasileiros buscaram no Google em 2007? Quais foram as nossas buscas? Porque 2017, estou muito atrasado, 2017. Quais foram as nossas buscas? O Google, ele concentra 97,22% das pesquisas feitas na internet por brasileiros. Então, sim, todo mundo busca algo no Google. Né? Todo mundo. Uma resposta. Se você quer resposta para alguma coisa, você coloca no Google. E o que os brasileiros buscaram? Mas antes disso, o Google também fez uma pesquisa, uma pesquisa dizendo o seguinte, uma pessoa, uma pesquisa feita pelo Google, com 4 mil brasileiros, aponta que 55% das pessoas farão resoluções para 2018. E, na mesma pesquisa, as pessoas que fazem essas resoluções, elas têm 10 vezes mais chances de segui-las pelos próximos 6 meses. Olha que interessante. Bom, vamos voltar para a pesquisa. O que o brasileiro buscou? Primeiro lugar, Big Brother, Brasil. Bom, se 97% dos brasileiros buscam alguma coisa no Google, boa parte dos brasileiros buscaram assuntos. Entre todos os assuntos mais buscados, os top 10 está lá. Big Brother Brasil. O segundo, tabela do Brasileirão. Tabela do Brasileirão. Faz sentido, né? Tabela do Brasileirão, tudo bem. Big Brother não, mas tabela do Brasileirão, ok. Enem, Marcelo Rezende, O Chamado, deve ser o filme, FGTS, Dinheiro, Sisu, Furacão Irma. Olha aí. Despacito. Eu não sabia até ontem o que era Despacito. Daí eu perguntei para o meu pastor, para o pastor nosso, para o pastor da Chácara Primavera, o pastor de jovens da Chácara Primavera. Falei assim, ô Everton, você que é um cara mais antenado do que eu, porque eu não sei o que é Despacito. O que é Despacito? Ele cantou a música. Eu não deixei ele dançar. Mas que ele batia o pé enquanto cantava, ele batia. É uma música, não conhecia. Você conhece? Você já ouviu Despacito? Agora eu estou me achando uma pessoa assim de outro mundo. Eu realmente não sabia quem era o tal do Despacito. Senhor, salva-nos. E por último, A Fazenda. A Fazenda. Não sei se vocês perceberam assim, mas todos os assuntos mais buscados, os top 10 mais buscados na nossa sociedade brasileira têm a ver com entretenimento. Talvez as únicas 2 notícias aí seja a personalidade Marcelo Rezende, que é um jornalista que faleceu, e o Furacão Irma, que está lá nos Estados Unidos, não tem nada a ver com a gente. Talvez Enem, Sisu e FGTS. Mas entre as 10, você tem Big Brother, Tabela do Brasileirão, O Chamado, Despacito e A Fazenda. Parece que o nosso povo está desconectado da nossa realidade. 50%, está lá, 50% das buscas tem a ver com o quê? Entretenimento. Fuga. Fuga da realidade. Nós estamos mais preocupados, o nosso povo brasileiro está mais preocupado com o Big Brother do que
com a política, com a economia, com o emprego. Não. Com o emprego não, porque o Google, naquela pesquisa com as 4.000 pessoas, eles fizeram uma pergunta aos brasileiros. O que os brasileiros querem? O que os brasileiros querem? E perceba, novo emprego. Novo emprego. Mas é esquisito, né? Os brasileiros buscarem um novo emprego, mas assistindo o Big Brother. Mas tudo bem. Novo emprego. Mudar de vida ou aprender algo novo. A mesma pesquisa feita entre os americanos, daí mostra a diferença. Os americanos querem guardar dinheiro, entrar em forma e fazer mais sexo. A mesma pesquisa feita. Mas perceba uma coisa. Todos os objetivos apresentados pela pesquisa do Google demonstram o desejo por mudança, uma vontade por transformação de vida. Todos. Todos. Um novo emprego. Ganhar mais. Mudar. Mudar de vida. Mudar de vida. Segundo, mudar de vida. Aprender algo novo. Algo novo. Porque você não aguenta mais aquilo que você sabe. A questão é, como em 2018 você pode mudar a sua vida? Como em 2018? Aonde? Aonde você vai buscar a transformação da sua vida em 2018? Porque você pode ter os mesmos objetivos. Talvez seja um reflexo da nossa busca também. Você está buscando um novo emprego. Você está querendo mudar de vida. Você não aguenta mais a sua vida. Você não aguenta mais chegar na mesma casa. Você não aguenta mais ouvir a mesma coisa todo dia. Você não aguenta. Você quer mudar a sua vida. Mudar o rumo, a direção, para onde a sua vida está indo. Ou ainda você quer aprender algo novo. Mas tudo isso tem a ver com transformação e com mudança. A questão é aonde você vai buscar a sua, ou como você vai buscar a sua transformação e a mudança da sua vida. Antes de eu responder essa pergunta com o texto bíblico, eu queria mostrar para vocês uma metáfora da nossa cultura. E para mostrar essa metáfora da nossa cultura, eu quero evocar um conto alemão chamado Dr. Fausto. É uma peça de teatro. Ela foi escrita por Christopher Nolan, e ela foi escrita entre 1588 ou 1592. Eles não têm a data certa, porque isso aqui, o Dr. Fausto era um conto que depois ele vira uma peça. Era um conto popular da cultura alemã que depois vira uma peça. Mas presta atenção em alguns insights que essa peça, que esse conto traz sobre a nossa cultura contemporânea. Dr. Fausto ficou impaciente com as limitações impostas sobre o seu estudo de direito, medicina e teologia. Dr. Fausto era alguém que estudava, era alguém que queria crescer. Então ele estudava medicina, ele estudava direito e ele estudava teologia. Por mais que ele aprendesse nesses campos, ele descobria que estava sempre a serviço de algo maior do que ele. No direito, ele estava a serviço de quem? Da justiça. Na medicina, ele estava a serviço de quem? Da cura. E na teologia, ele estava a serviço de quem? De Deus. Então, ele estudava para mudar, para transcender, para libertar. Mas ele sempre percebia que quanto mais ele estudasse, ele estava a serviço de algo que era maior do que ele. E isso começou a criar nele o quê? Impaciência. Revolta. Daí, o conto continua. Ele diz o seguinte: ele irrita-se de estar como servo e queria sair disso. Queria estar no controle. Sair fora dos limites do finito. Queria transcender. Então ele queria sair fora. Ele se irrita. Com isso,
Ele torna-se o quê? Perito em magia. Pela qual ele podia desafiar as leis da física, as restrições da moralidade, as relações com Deus e usar seu conhecimento para o seu próprio prazer e o quê? Propósito. Eu não quero servir mais a nada e a ninguém. Eu quero que o meu conhecimento sirva a quem? A mim. Eu não quero servir a nada e a ninguém. Eu quero que o meu conhecimento sirva a mim, única e exclusivamente a mim. O que ele faz? Para realizar isso, contudo, ele tinha que fazer um pacto com o diabo que lhe permitisse agir pelos próximos 24 anos do modo de um Deus. Talvez não seja uma boa mensagem para começar o primeiro domingo de ano. Talvez você olhe e fale assim, pastor Wellington, você está exagerando. Mas deixa eu te dizer uma coisa muito séria. Toda vez que em seus planos Deus não está incluído, você está tendo a mesma atitude que Lúcifer, o diabo. Excluindo Deus dos seus planos, você dá um grito de autonomia. Excluindo Deus dos seus planos, você dá um grito de autonomia. Não querendo servir a algo maior do que você, e querendo servir somente ao seu próprio prazer, querer servir somente ao seu próprio coração, você está dando um grito de autonomia, de independência. E quando você faz isso, é o mesmo grito que na eternidade Satanás, Lúcifer com seus anjos fez. Eu não quero mais servir a algo maior do que eu. Eu quero me servir. Porque eu me basto. A pergunta que eu tenho para você é: Deus, em 2018, está incluído nos seus planos? Calma aí. Essa pergunta, ela pode ser facilmente respondida pelo seu coração. Não pode? Ela pode ser facilmente respondida pelo seu coração, porque você pode olhar e falar assim, Wellington, lógico que eu pedi para Deus me abençoar. Eu montei o meu plano, eu montei o meu planejamento estratégico, eu olhei para o meu orçamento, eu fiz as minhas contas e eu falei, Deus, me abençoa. Não é isso que eu estou lhe dizendo. Porque isso é tão independente quanto o que o Dr. Fausto fez no conto. Não é simplesmente você olhar para as coisas que você planeja, o que você deseja no ano de 2018 e falar, Deus me abençoa. É você, de alguma forma, dentro da sua espiritualidade, descobrir o que Deus quer que você faça, aonde você deve servir, com todo o conhecimento que você tem, com tudo aquilo que Deus já proporcionou na sua vida. Qual é o lugar, qual é o seu lugar de serviço? Não servir a você mesmo. Desafio você, olha para os seus planos, olha para os seus projetos e perceba se o fim de todos os seus planos e projetos é o seu próprio coração. É a sua busca, que não consegue ser aplacada. Você pode falar assim, mas você está exagerando. Deixa eu pegar aqui uma grande filósofa do nosso tempo, que molda a nossa cultura. Madonna. A rainha do pop. Ela fala, olha o que ela diz. Agora tenho a confiança de que sou alguém. Mas, no dia seguinte, percebo que, se não continuar avançando, não sou ninguém. Meu ego nunca fica satisfeito. Minha autoestima, meu amor próprio, minha necessidade de saber que sou mesmo alguém, nada disso é preenchido. E ela continua,
quando as pessoas falam bem de mim, e as entrevistas e os jornais me elogiam, acho que cheguei lá. Acho que cheguei lá, já estou satisfeita. Mas a pergunta é, isso dura? Isso dura? Os elogios duram? De quanto elogio você precisa para ficar satisfeito? Do mesmo tanto de dinheiro que você precisa para ficar satisfeito. Só mais um pouquinho. Não é verdade? Só mais um pouquinho. Mas, no dia seguinte, tenho de procurar essa aprovação de novo em outras coisas. Por quê? Porque o meu ego é insaciável. É um buraco negro. Por isso que eu abasteço a despensa, por mais que eu abasteça a despensa, ela sempre está o quê? Vazia. Todas as manhãs eu tenho a sensação de que ontem eu fui alguém, mas ainda preciso ser alguém hoje. Alguém que vive para servir o seu próprio ego. Isso não tem fim. Isso não tem fim. Se você vive para servir o seu próprio ego, se você vive para servir os seus próprios desejos, a despensa nunca vai estar cheia. Nunca vai estar cheia, sempre vai estar vazia. Eu quero então propor um caminho para vocês, dentro da espiritualidade cristã, para a gente mudar isso. Porque todas as nossas cicatrizes vão vir dessa busca de encher essa despensa, que nunca fica cheia. E a gente precisa encontrar, então, uma solução. Para encontrar essa solução, eu gostaria de ler com vocês o Salmo de número 131. E o Salmo diz o seguinte: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo em coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-nascida, recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. É interessante quando a gente olha o contexto desse salmo. Esse salmo ele é escrito por Davi. Ele é um salmo escrito por Davi. E ele faz parte de uma coletânea de salmos, que são salmos de romagem, os salmos que o povo de Israel ia orando em suas caminhadas, nas festas do povo de Israel. Então, quando tinha, por exemplo, a festa da Páscoa, as pessoas que moravam longe de Jerusalém, longe do templo de Jerusalém, elas iam para Jerusalém e conforme as pessoas estavam indo, elas iam se encontrando durante o caminho e elas iam recitando alguns salmos. Este salmo é um salmo que era um salmo de romagem, é um dos cânticos de subida da cultura judaica. São 15 salmos esses salmos, é do 120 até o 134. São salmos cantados nas peregrinações dos judeus a Jerusalém. É um salmo escrito pelo rei Davi, e o contexto dele é um salmo escrito em um possível tempo de perseguição do rei Saul. Davi, ele escreve esse salmo, segundo os estudiosos, quando Saul o perseguia por sua inveja. Saul invejava Davi. Então, ele perseguia Davi, pensando que Davi queria o seu trono. E por isso que ele diz: eu não almejo coisas grandiosas. Não sou eu que estou buscando isso. Então, perceba o contexto. Davi está sendo perseguido por algo que uma pessoa acha que ele quer, o trono de Israel. Mas Davi olha para o seu coração e diz: eu não persigo isso, eu não busquei isso. Eu não busquei ser aclamado pela multidão. Eu não busquei. E é interessante que todos os comentaristas, ou todos os estudiosos, quando falam desse salmo e falam da vida de Davi, eles falam que Davi ele só estava fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer.
Ele só estava fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer. E por fazer aquilo que Deus, que Deus mandou ele fazer, ele fica nos holofotes da história. E ele é perseguido. E ele diz assim: eu não pedi isso. Eu não pedi isso. Davi provavelmente estava no deserto se escondendo. Quando ele escreve esse salmo, é o momento onde ele está se escondendo de Saul, porque Saul queria matá-lo. Estava no deserto. Spurgeon, falando deste salmo, ele diz o seguinte: um dos salmos mais curtos para ler, mas um dos salmos mais compridos para aprender. Um dos salmos mais curtos para você ler, mas um dos salmos mais comprido para aprender. E então, gostaria de olhar com vocês a primeira parte, ou o primeiro versículo. Olhem comigo: Senhor, o meu coração não é orgulhoso, os meus olhos não são arrogantes, não me envolvo em coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. Perceba, existem ali 4 negações, ok? E essas negações, elas nos levam a não podemos nos deixar conduzir pela arrogância, pela altivez, pelo nariz empinado, nem pelo que o sucesso nos dá. É o que Davi está dizendo. Nessas 4 negações, ele diz: nós não podemos ter um nariz empinado, não posso ter uma espiritualidade arrogante, não posso ser arrogante no meu coração. Eu não busquei isso, mas todo o sucesso que eu tenho não vem de mim. Davi ele tá colocando no lugar certo os seus olhos. Porque muitas vezes, quando as pessoas nos elogiam, quando o sucesso chega, a gente perde o foco. Não é verdade? Porque a gente acha que, poxa, como eu sou bom. Como eu sou bom. Eu já contei para vocês, não sei se contei, então vou contar, mas provavelmente não contei para quem está vindo do Norte e Sul, então vou contar de novo. Estava chegando lá no meu prédio, estacionando o meu carro na garagem, e eu encontro o nosso zelador, o Daniel, o seu Daniel. E o seu Daniel não sabia até então, mas ele é um cara crente. E quando eu encontro o seu Daniel no elevador, ele fala assim: ô Wellington, gostei da sua palestra. Ele não usou palestra, usou pregação. Eu falei assim: você foi na minha igreja, Daniel? Ele falou assim: não, um amigo meu me mandou. Daí eu pensei comigo: sucesso. Olhei, estufei meu peito e falei: não sou mais um anônimo. As pessoas enviam minha palestra pelo WhatsApp para os outros. Me tornei um viral. Olha! E isso pode cegar a minha visão exata de quem eu sou. Porque eu acho que tudo que eu conquistei, ou aonde eu cheguei, foi por causa do meu esforço, daquilo que eu tenho, das minhas capacidades. Mas não é. Tudo que eu tenho, ou todo o meu esforço, não é nada sem Deus me abençoando, estando dentro dos meus planos. Kierkegaard, ele diz: o orgulho espiritual é a ilusão de que temos competência sem Deus. O orgulho espiritual é a ilusão de que nós temos competência sem Deus para conduzir a vida. Desenvolver nosso próprio senso de valor pessoal e descobrir um propósito grande o bastante para dar sentido à vida. Isso é orgulho. Orgulho espiritual é você achar que você é Deus. Quero agir como Deus na minha vida. Eu tomo todas as decisões de maneira autônoma. Volta comigo no versículo. Então nós temos 4 negações, mas existem pelo menos 3 movimentos que Davi faz nesse versículo para domar o seu coração. Para domar o seu coração. Primeiro, o meu coração não é orgulhoso. Na espiritualidade bíblica, o coração representa a consciência.
Na espiritualidade bíblica, o coração representa a consciência, a atitude de quem quer se colocar no lugar de Deus. Eu não sou... O que Davi está dizendo, Deus, eu não estou me colocando no seu lugar. Eu não estou. Eu não estou querendo ser Deus. Eu vou ser eu e você vai ser você. E eu vou me render aos seus planos. Você já se rendeu aos planos de Deus? Você já fez essa oração em 2018? Senhor, eu tenho os meus planos, mas eu não quero ser Deus. Eu não quero que os meus planos triunfem sobre os seus. Eu quero que os meus planos fiquem abaixo dos seus planos. Porque os seus planos, Deus, são mais perfeitos. Os seus planos revelam o teu amor. Os seus planos revelam o teu cuidado. Então eu não quero me colocar no seu lugar. Eu não quero. Eu não quero traçar os meus próprios planos e eu fazer o que eu bem entendo. Veja comigo que o rei de Tiro, quando exortado pelo profeta Ezequiel, ele tem a mesma atitude arrogante. Olha o que ele diz. Filho do homem, diga ao governante de Tiro, assim diz o soberano, o Senhor. Perceba que o profeta vai para o rei de Tiro e diz o seguinte, diga o seguinte, assim diz o soberano, aquele que está acima de todos, aquele que reina acima de todos. Essa é a palavra literal, aquele que está, aquele que reina, aquele que é o rei dos reis, acima de todos, o Senhor. No orgulho do seu coração, você diz, sou um Deus, eu sou bom bastante. Eu alcancei os melhores patamares dentro do meu ensino, dentro da minha carreira. Eu sou bom. Sento-me no trono de um Deus no coração. Sento-me no trono de um Deus no coração dos mares. Mas você é um homem, diz Deus. Mas você é um homem e não Deus. Embora se considere tão sábio quanto Deus. Para aqui. Você se considera tão sábio quanto Deus? Não, é uma pergunta séria. Você se considera tão é uma pergunta séria. Você se considera tão sábio quanto Deus? Você se considera? Porque às vezes, não sei, isso acontece comigo, não sei se acontece com você, porque talvez não aconteça com você, né? Então vou falar o que acontece comigo. Muitas vezes eu tenho os meus planos, os meus objetivos, as minhas metas, as minhas buscas, e daí tudo começa a dar errado. Daí uma porta se fecha aqui, a outra se fecha, daí eu tento correr, eu tento, e daí eu paro e falo assim, Deus, abre a porta. Porque estão todas as portas se fechando. Eu quero determinar que o Senhor abra essa porta. E se Deus fechou a porta? E se Ele não quer que você passe? E se aquilo não for bom para você? E você continua tentando. Por mais que você... E isso acontece muitas vezes quando eu conheço um princípio da palavra de Deus e eu insisto no erro. Eu não quero reduzir aqui para você pensar assim, então eu tenho que colocar todos os meus objetivos. Não, vamos falar aqui de princípios da palavra de Deus. Quando você, deliberadamente no seu coração, você fala, eu vou infringir esse princípio. O que você está dizendo? Que você é mais sábio do que Deus. Quando você percebe que a palavra diz, não faça, não toque, não ande, pare,
Pare, porque você vai danificar o seu coração. Mas você fala assim, não, eu sei que é bom para mim. Ou quando você olha para a palavra de Deus e fala assim, ah não, isso aqui é um contexto cultural da época. Afinal de contas, os tempos mudaram. Afinal de contas, esse pessoal que escreveu a Bíblia não vive no Brasil que eu vivo. Sabe o que você está dizendo? Você é mais sábio do que Deus. Você é mais sábio do que Deus. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, da sua grandeza. E você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. O sucesso cegou. E o sucesso tem o poder de nos cegar. Quando a gente vê algo que a gente realizou pronto, quando a gente alcança um objetivo, a pergunta tem que ser feita no nosso coração. Não fui eu. Não fui eu. Tem que existir uma afirmação, melhor do que uma pergunta. Tem que existir uma afirmação. Não fui eu que fiz isso. Foi Deus. Eu não posso ficar cego. Ainda em Provérbios diz o seguinte: a vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. A vida de pecado dos ímpios, ou seja, a vida de pecado daqueles que têm desconexão com Deus, daqueles que não se dobram diante de Deus. Porque muitas vezes a gente olha para o ímpio e a gente pensa que o ímpio é aquele que, assim, a pessoa distante totalmente de Deus. Não é? Assim, eu não sou um ímpio, porque afinal de contas eu creio em Deus. Um dia eu fiz... Não, mas você pode não ser um ímpio, mas você pode ter atitudes de um ímpio. E daí o que o Provérbios está dizendo é assim, ó, a vida de pecado, onde você reconhece aquele que tem piedade ou não tem piedade, porque o ímpio é esse. E piedade aqui é aquele que busca conhecer a vontade de Deus. Aquele que busca conhecer a vontade de Deus, a gente reconhece a vida dele. Mas aquele que não busca conhecer a vontade de Deus, a gente também reconhece a vida dele. Como? No seu olhar. Como? No seu coração. No seu olhar, o quê? Orgulhoso. No seu coração, o quê? Arrogante. Porque quem tem olhar orgulhoso e coração arrogante, não sabe o quê? Ouvir. Já percebeu? Todas as pessoas que têm um olhar orgulhoso e um coração arrogante não sabem ouvir. Não sabem. Seja esse no relacionamento com Deus, seja no nosso relacionamento interpessoal com o nosso próximo. Todo mundo que tem olhar orgulhoso e coração arrogante não sabe ouvir. Não sabe. Afinal de contas, você sabe mais. Afinal de contas, eu já sei. Você já foi conversar com uma pessoa, daí a pessoa, você fala assim, mas olha, não é bem isso. Não vai para esse caminho. A pessoa vira para você e fala assim, eu já sei. Eu já sei. Eu já sei. Olhar orgulhoso, coração arrogante. C.S. Lewis, ele diz o seguinte: se quer descobrir quão orgulhoso você é, a maneira mais fácil é se perguntar: quanto me desagrada que os outros me tratem como inferior, ou não notem a minha presença, ou interfiram nos meus negócios, ou me tratem com condescendência, ou me exibam, ou se exibam na minha frente. Ou se exibam na minha frente. Quanto isso te incomoda?
quando alguém te deixa de lado. Deixa eu contar um negócio para vocês. Aconteceu algo comigo parecido com isso na virada do ano. Todo ano, nos últimos 5 ou 6 anos, eu sempre passei a virada do ano com os amigos. Nos últimos 5 ou 6. Porque essa virada do ano eu não passei. E daí, sempre combinado, né? A gente sempre junto, a gente sempre fazendo a mesma coisa, e eu automaticamente achei que eu estava o quê? Incluído. Incluído. Daí eu chego, dia 30, ligo e falo assim, e aí, cara, tudo bem? Tudo certo para o nosso... Não, nada certo. Ele nem deixou eu terminar de falar. Eu falei assim, nada certo? Ele falou, não, esse ano nada certo. Daí eu desliguei e falei assim, eu acho que ele preferiu não fazer nada. Daí, malditas redes sociais, quando eu olho, eu vejo os meus amigos reunidos e eu não estou lá. E daí eu olho para mim e falo assim... Primeiro eu olho aquela foto e faço uma oração. Falo assim, Deus, que toda a comida que eles comeram, que toda a bebida que eles beberam, seja abençoada em nome de Jesus. Porque, afinal de contas, eu sou um cara muito espiritual. Vocês me conhecem. Eu não faria nada de mal para essas pessoas que eu amo. Mas eu fui deixado de lado. Não sei porquê, talvez eu tenha feito algo. E provavelmente eu fiz. Provavelmente eu fiz. Provavelmente eu fiz algo que deu um problema aí. Vou ter que corrigir isso depois. Mas a sensação de você ser deixado, de ser tratado, de ser colocado de lado, ela mata um relacionamento. Ela mata você. Não mata? Porque fez isso comigo. Você quer descobrir quão orgulhoso você é? Pergunta qual seria a sua atitude. Pergunta qual seria a sua atitude. Espero que não mesmo que a minha, orando para Deus abençoar a comida das pessoas. Mas o texto ainda diz, os meus olhos não são o quê? Arrogantes. Olha, os meus olhos, eles não são arrogantes. O meu coração não é orgulhoso. Os meus olhos não são arrogantes. Na espiritualidade bíblica, os olhos representam a forma com que você trata o seu próximo. Por quê? Porque a forma com que você trata o seu próximo gera opressão nos relacionamentos. Quando você trata o seu próximo com o quê? Com desdém. Com desdém. E o texto de Provérbios, ele diz, o vaidoso e arrogante chama-se o quê? Zombador. O vaidoso e o arrogante chama-se zombador. Ele age, a forma com que ele age com extremo orgulho. O vaidoso e o arrogante, eles zombam. Zombam da pessoa, zombam dos princípios da pessoa, zombam da espiritualidade da pessoa, zombam da experiência que a pessoa tem. Tudo para ele é motivo do quê? De zombaria. Arrogante, orgulhoso. Muito mais do que arrogante e orgulhoso, inseguro. Inseguro. Porque dizem os psicólogos que muito da nossa vaidade, da nossa arrogância, faz parte da nossa insegurança. Da nossa insegurança. Então, para você se tornar melhor do que o outro, você faz o quê? Você zomba dele.
Você não consegue aceitar a vitória do outro. Já percebeu isso? Você não consegue. Eu já vi isso em casais. Alguém se dá bem na carreira profissional dentro de um casamento, a outra pessoa começa a desdenhar, a zombar. O parceiro, ao invés de aplaudir, o que ele faz? Ele zomba. Ele zomba. Ele tenta achar algum defeito e zomba. Arrogante, inseguro, orgulhoso, vaidoso. E você está agindo com o quê? Porque o seu orgulho está ferido. Você age com um extremo orgulho porque você foi ferido pelo sucesso do outro. Davi diz: o sucesso de Saul não me fere. Você pode dizer isso? Que o sucesso da pessoa que está próxima a você não lhe fere? Não lhe machuca? Você consegue aplaudir a pessoa que está ao seu lado? Você consegue dizer: cara, que legal, você foi melhor do que eu? Você fez melhor do que eu fiz? Você chegou mais longe do que eu? Você consegue celebrar com a pessoa? Ou, pelo contrário, você olha para a trajetória da pessoa e tenta achar um problema e transforma esse problema em algo maior do que ele é? Zombador, arrogante, orgulhoso, inseguro. Davi diz: não a isso. Davi diz não ao seu coração. Davi diz não à forma como ele gostaria de olhar para as pessoas. Ele está dizendo para o coração dele: eu não vou fazer isso. Ainda, o texto fala: não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. Não me envolvo com coisas grandiosas e nem com coisas maravilhosas demais para mim. Na espiritualidade bíblica, pés são as ações práticas dos nossos planos. Mas você está perguntando: aonde estão os pés aí, Wellington? Porque a tradução literal melhor para esse versículo seria: não ando atrás. Não ando atrás. Os pés estão aí. Não ando atrás de grandezas, nem de maravilhas que me ultrapassam. É interessante que Davi usa a palavra grandiosas e maravilhosas. E essas palavras grandiosas e maravilhosas no Antigo Testamento está relacionado aos feitos de Deus. Aos feitos, não qualquer feito, mas aos feitos redentivos de Deus na história de Israel. Deus, ele é maravilhoso. Deus fez por nós coisas grandiosas, coisas maravilhosas. Essas duas palavras dentro da cultura e da espiritualidade cristãs eram exclusivas, usadas para Deus. Deus está fazendo algo redentivo, algo grandioso. Porque o que vem em questão é: o que traz redenção para o seu coração? Quem te traz a redenção? O que te traz redenção e te faz transcender são os seus planos sendo realizados? Você fala assim: agora eu sou, agora eu fiz, eu realizei. E isso te dá um sentido maior do que deveria dar. Porque ao invés de ser um momento de gratidão por aquilo que Deus está fazendo na sua história, se torna o quê? Um motivo de autoexaltação. De autoexaltação. Eu sou o meu Redentor. Quando eu vejo os meus planos realizados, eu estou me redimindo, eu estou fazendo. Eu sou salvo pelas minhas próprias forças. Eu sou salvo pelo meu sucesso. As expressões usadas para os atos libertadores de Deus, elas eram exclusivas de Deus. Deus fez
coisas grandiosas pelo seu povo. Somente Deus traz redenção. Somente Deus traz restauração. Somente Deus. Mas ninguém. Muitas vezes a gente acha que o dinheiro traz redenção e restauração. O dinheiro pode fazer coisas grandiosas e coisas maravilhosas. Não pode. Não pode. O dinheiro não traz redenção. O dinheiro não traz libertação. Não traz. O sucesso. Ao sucesso pode. O poder, o sexo, o prazer. Tudo pode. Essas coisas me dão. Não dão. Essas coisas viciam seu coração. Essas coisas te tornam cativo. Porque a única coisa que pode te dar redenção e liberdade é Deus. Mas o Salmo diz: de fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. E a palavra que eu queria destacar é acalme-se. Ou acalmei. Porque a ideia literal é calar e manter calado. Como é difícil, né? Em uma sociedade convulsiva como a nossa, em uma sociedade convulsiva por comunicação, a gente se acalmar. A gente se colocar e ficar quieto. Porque a ideia dessa palavra, este verbo, pode ser usado no sentido de uma pessoa que emudeceu porque morreu. A expressão é forte e traz a conotação de sossego, permanente mesmo diante das situações perturbadoras. Acalme-se. Acalme-se como uma criança, e daí ele coloca uma figura, como uma criança recém-amamentada por sua mãe. Eu tenho a bênção de ter 2 filhos. E 2 filhos que durante a noite dormem. A bênção é essa. A bênção é essa. Mas o João, que está com agora, vai fazer 2 meses. Hoje é dia 7? 2 meses hoje. O João, ele só faz uma coisa. Chora. Para mamar. Mas depois que ele chora, a mãe sabe que tem que colocar ele nos braços, porque não adianta o pai nesse momento, não servimos para absolutamente nada. Ela coloca o João e dá de mamar para ele. E depois que ele mama, você sabe o que ele faz? Arrota. Depois do arroto, ele dorme. E ele dorme como se nada estivesse acontecendo à sua volta. Ele dorme tranquilo. Ele dorme em paz. Ele simplesmente dorme. Sabe por quê? Porque ele está seguro. Porque ele se sente seguro. E ele se sente satisfeito. Então, quando eu me acalmo, quando eu me tranquilizo, quando eu me descanso na presença do Senhor, eu fico satisfeito. Eu fico satisfeito. Quando eu digo não a esse movimento arrogante do nosso coração, você quer se sentir satisfeito? Diga não aos movimentos arrogantes, aos movimentos presunçosos do seu coração. E acalme-se na presença do Senhor. Para demonstrar isso, eu queria mostrar um vídeo para vocês. Me acompanhem, por favor.
E porque Jesus venceu o mundo, Davi não sabia disso quando ele escreveu o Salmo, mas ele fala: ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Ponha a sua esperança no Senhor, Chácara Primavera, desde agora e para sempre. Ponha a sua esperança nele. E essa esperança, ela não é algo passivo. O verbo é carregado de um peso de ordem, algo ativo. Você decide, você fala: a minha esperança está no Senhor, não está em você mesmo. Põe a sua esperança, Ele venceu o mundo. Põe a sua esperança, e esse verbo mostra uma afirmação de verdade a ser cumprida, porque ele é uma promessa. Ele também é uma promessa. Ele também é uma promessa, porque Ele vai nos responder. Põe a sua esperança nele. Por fim, elimine o orgulho de si mesmo. Substitua por uma confiança madura em Deus e ponha a sua esperança nele. Elimine o orgulho de si mesmo. Substitua por uma confiança madura em Deus e ponha a sua esperança nele. Para que nosso coração se encha de esperança em meio a esse caos, precisamos olhar para a cruz. Precisamos olhar para a cruz. Deus estava colocando em ordem o mundo nessa cruz. Nesse sacrifício que nós hoje celebramos como a nova aliança de Cristo Jesus. Essa nova aliança que Ele fez com o seu povo, Ele colocou em ordem o caos que estava no nosso coração. Naquela cruz Ele fez isso. Ao participar da ceia, alimentamos nossos pensamentos e nossos sentimentos com a esperança que só Deus, nosso Pai, em quem confiamos, pode nos prover. Quero convidar você a fechar os seus olhos e a pensar em um desses pontos. E a buscar Deus.